Comentário. Diferentemente de boa parte da literatura multifuncional e de negócios disponíveis, a intenção desse livro não é fazer o leitor pular de capítulo em capítulo, captando um conceito aqui e uma ideia ali para resolver o problema do momento. Esse livro é escrito como um todo, cuidadosamente integrado, para ser lido inteiro, do começo ao fim. Conceitos introduzidos em um capítulo recorrem a outros, onde seu significado e sua importância se baseiam na ideia de o leitor já ter assimilado o conhecimento anterior. Os capítulos são projetados para se basear uns nos outros, de forma que cada palavra tem que ser lida, cada ideia tem que ser considerada e cada conceito tem que ser compreendido e absorvido. Quem pensa enriquece é chamado frequentemente da primeira filosofia de realização pessoal. E uma filosofia é mais do que uma coleção de soluções para problemas nos negócios. Uma filosofia é um sistema de princípios que guiam seus pensamentos e ações e fornecem um código de ética e um padrão de valores. Esse livro não vai apenas mudar o que você pensa, mas vai mudar literalmente o seu jeito de pensar. Durante a preparação dessa nova edição atualizada, cada aspecto foi analisado para garantir sua relevância para o atual clima empresarial. Nos casos em que o material pudesse ser considerado datado ou em desacordo com as práticas contemporâneas, o texto original foi atualizado ou ampliado com material novo e relevante. Vocês vão perceber que isso vai acontecer muito, Agnes. Vocês vão começar a parar. Uma característica da edição original é que, em todos os capítulos, Napoleão Hill cita exemplos da vida real, com base no conhecimento pessoal dos mais bem-sucedidos multimilionários que enriqueceram com esforço próprio nos Estados Unidos. Nessa edição, cada história de Hill foi preservada e os editores acrescentaram exemplos contemporâneos e paralelos modernos, que demonstram claramente que os princípios de Hill são atuais até hoje e que orientam aqueles que alcançaram o sucesso. Além de exemplos contemporâneos, nos casos em que os editores sentiram que seria interessante para o leitor, foram incluídas anotações que fornecem informação relevante sobre acontecimentos mais recentes. Onde era viável, também foram sugeridos livros e outros materiais que complementam vários aspectos da filosofia de Napoleão Hill. Do ponto de vista mais técnico, os editores abordaram o texto escrito como teriam feito com o de um autor vivo. Quando encontraram o que os gramáticos modernos consideram frases ultrapassadas, pontuação desatualizada ou outros problemas de forma, optaram pelo uso da regra contemporânea. Os leitores familiarizados com a edição anteriores notarão que a numeração dos capítulos foi modificada nesta edição. Originalmente, Quem Pensa Enriquece começava com um capítulo e não numerado, uma palavra do autor. Nessa edição, esse texto aparece como capítulo 1 e foi renomeado para O Segredo do Sucesso. Os capítulos seguintes foram renumerados sequencialmente e continuam em sua ordem original. O capítulo antes chamado de Mistério da Transmutação do Sexo foi rebatizado como Sexualidade, Carisma e Criatividade, e o texto foi reestruturado e anotado para refletir Paramos de ouvir. Oi, desculpa.
Nós paramos de ouvir. Não estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Agora sim, Lu. Agora sim, tinha parado. Acho que alguém entrou e... Tá. Tá. Tudo bem. Agora voltou. Pobreza e riqueza são filhas do pensamento. Capítulo 2. Pensamentos são coisas. O homem que pensou sua sociedade com Thomas Edison. Realmente, pensamentos são coisas. E coisas poderosas quando se misturam à definição de objeto, persistência e a um desejo ardente de sua tradução em riqueza e outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin Barnes descobriu o quanto é real que você pode pensar e enriquecer. Sua descoberta não aconteceu uma vez só. Chegou aos poucos e começou com um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Barnes era ser definido. Ele queria trabalhar com Edison e não para ele. Presta muita atenção à história de como ele transformou seu desejo em realidade e você terá uma compreensão melhor dos princípios que levam à riqueza. Quando este desejo ou esse pensamento passou por sua cabeça pela primeira vez, ele não tinha condições de agir para torná-lo realidade. Havia 2 problemas no caminho. Ele não conhecia Edison e não tinha dinheiro suficiente para comprar uma passagem de trem para West Orange, Nova Jersey, onde ficava o famoso laboratório de Edison. Esses problemas teriam desanimado a maioria das pessoas de tentar realizar seu desejo. Mas esse não era um desejo comum. O inventor e o vagabundo. Edwin Barnes apresentou-se no laboratório de Edison e anunciou que estava ali para tratar de negócios com o inventor. Anos mais tarde, ao falar sobre esse primeiro encontro, Edison disse sobre o Barnes: ele estava ali na minha frente, parecendo um vagabundo comum, mas tinha alguma coisa na expressão de seu rosto que transmitia a ideia de que estava determinado a conseguir o que tinha ido buscar. Anos de experiência com os homens me ensinaram que, quando um homem realmente deseja alguma coisa tão profundamente que se dispõe a apostar todo o seu futuro em uma única jogada para conseguir essa coisa, ele tem certeza da vitória. Dei a ele a oportunidade que pediu, porque vi que estava decidido a ficar ali até conseguir o que queria. Eventos subsequentes provaram que não cometi um engano. Não pode ter sido a aparência do rapaz que abriu as portas para o começo no escritório do Edison. Ela depunha contra ele definitivamente. O que contou foi o que ele pensava. Barnes não se tornou sócio de Edison na primeira conversa. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nos escritórios de Edison por um salário bem simbólico. Passaram-se meses. Nada aconteceu para tornar mais próxima a meta que Barnes tinha estabelecido como objetivo principal definido. Mas algo importante estava acontecendo na cabeça de Barnes. Ele intensificava constantemente o desejo de se tornar sócio de Edison. Psicólogos disseram com propriedade: quando alguém está realmente pronto para uma coisa, ela aparece. Barnes estava pronto para a sociedade com Edison e estava determinado a se manter pronto até que conseguir o que queria. Ele não disse a si mesmo: bom, de que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar arrumar um emprego de vendedor. Mas disse: vim aqui para ser sócio de Edison e vou conseguir o que quero, nem que leve o resto da minha vida. Ele estava falando sério. Que história diferente as pessoas contariam se apenas adotassem um objetivo definido
e o mantivessem até ele ter tempo de se tornar uma obsessão dominadora. Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas a determinação canina e a persistência em se concentrar em um único desejo desgastariam toda a oposição e o levaria à oportunidade que ele procurava. Quando a oportunidade surgiu, veio de uma direção diferente e com uma forma distinta das que Barnes esperava. Esse é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito tímido de entrar pela porta dos fundos e frequentemente surge disfarçada de infortúnio ou derrota temporária. Talvez por isso tantas pessoas deixem de reconhecer a oportunidade. Edison havia acabado de aperfeiçoar um novo aparelho, conhecido na época como máquina de ditado do Edison. Seus vendedores não se entusiasmaram com a máquina. Não acreditaram que pudesse ser vendida sem um grande esforço. Barnes viu sua oportunidade. Ela havia chegado silenciosamente, escondida na máquina de aparência esquisita, que só interessava a Barnes e ao inventor. Barnes sabia que podia vender a máquina de ditado Edison e disse isso a Edison, que então decidiu dar uma chance ao rapaz. E Barnes vendeu a máquina. De fato, vendeu tão bem que Edison deu-lhe um contrato para distribuir e divulgar a máquina em todo o país. Com essa associação, Barnes ganhou muito dinheiro e enriqueceu, mas também fez algo infinitamente maior. Ele provou que se pode realmente pensar em enriquecer. Não tenho como saber quanto dinheiro rendeu aquele desejo original de Barnes. Talvez tenha rendido a ele uns 2 ou 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares no começo do século XX seriam comparáveis a mais de 50 milhões de dólares em poder de compra no início do século XXI. Mas o valor se torna insignificante comparado ao bem maior que ele adquiriu. O conhecimento definitivo de que o impulso intangível de pensamento pode ser transmutado em recompensas materiais pela aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou a sociedade com o grande Edison. Pensou ganhar uma fortuna. Não tinha nada com que começar, exceto o conhecimento do que queria e a determinação de manter esse desejo até realizá-lo. A 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. Todo mundo comete esse erro em algum momento. Durante os dias da Corrida do Ouro, um tio do meu amigo, R.U. Darby, pegou a febre do ouro e foi para o oeste, para Colorado, cavar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido que mais ouro é extraído dos pensamentos dos homens do que do solo. Ele tomou uma decisão e foi trabalhar com o pai a picareta. Depois de semanas de trabalho, foi recompensado com a descoberta do metal brilhante. Ele precisava do maquinário para trazer o minério à superfície. Sem alarde, cobriu a mina e voltou para casa em Williamsburg, Maryland. Lá, contou aos parentes e a alguns vizinhos sobre a descoberta. Eles juntaram o dinheiro para o maquinário e seu transporte. R.U. Darby decidiu se juntar ao tio e eles foram trabalhar na mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e despachado para uma fundição. O retorno comprovou que eles tinham uma das minas mais ricas do Colorado, mas alguns vagões daquele minério pagariam suas dívidas. Então, chegaria a hora dos grandes lucros. As sondas desceram. As esperanças de Darby e seu tio cresceram. Mas uma coisa aconteceu. O veio de ouro desapareceu.
Haviam chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Eles cavaram, tentando desesperadamente encontrar o veio outra vez, mas foi inútil. Finalmente decidiram desistir. Venderam as máquinas para um comerciante de objetos usados por algumas centenas de dólares e voltaram para casa. O vendedor de objetos usados procurou um engenheiro de mineração para dar uma olhada na mina e fazer alguns cálculos. O engenheiro deduziu que o projeto havia fracassado porque os proprietários não conheciam linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o veio seria reencontrado a 1 metro de onde os Darby haviam interrompido a perfuração. E ele foi encontrado exatamente lá. O vendedor de objetos usados extraiu milhões de dólares em um minério da mina porque teve a ideia de procurar a orientação de um especialista antes de desistir. Muito tempo depois, Darby recuperou o prejuízo e lucrou muito quando descobriu que o desejo pode ser transmutado em ouro. A descoberta aconteceu depois que ele se tornou corretor de seguros de vida. Sem nunca esquecer de que havia perdido uma fortuna por ter parado a 1 metro do ouro, Darby lucrou com a experiência em sua nova área de atuação. Simplesmente disse a si mesmo: parei a 1 metro do ouro, mas nunca vou parar porque os homens dizem não à compra de apólices de seguro. Darby ingressou no pequeno grupo de homens que vendiam mais de 1 milhão de seguros de vida anualmente. Ele devia sua insistência à lição que aprendeu com sua desistência no negócio da mineração de ouro. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando sobrevém a derrota, a coisa mais fácil e mais lógica de fazer é desistir. É exatamente o que faz a maioria das pessoas. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que esse país já conheceu me disseram que o seu maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota as havia atingido. O fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Ele se diverte muito fazendo a pessoa tropeçar quando o sucesso está ao alcance da mão. Comentário. A crença de Napoleão Hill, a de que todo fracasso traz nele a semente de um benefício equivalente, foi a inspiração para o empreendedor e orador motivacional Wayne Allen Root escrever o seu livro The Joy of Failure. Publicado no fim da década de 1990, não só conta a história pessoal de Wayne sobre usar seus fracassos como degraus para o sucesso, como também reconta histórias de outras pessoas bem-sucedidas que provam que os ricos e famosos só chegaram a esse patamar por causa da aprendizagem com seus fracassos. Pessoas como Jack Welch, o imensamente bem-sucedido CEO da General Electric, que no começo da carreira fracassou de maneira dramática quando uma fábrica de plásticos pela qual ele era responsável explodiu. O bilionário Charles Schwab foi um fracasso na escola e na universidade, reprovado 2 vezes em inglês básico por conta de um distúrbio de aprendizado. E depois fracassou em Wall Street mais de uma vez antes de ter a ideia que cresceu e fez dele um homem rico. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Oprah Winfrey, Bill Clinton, Steve Jobs, Donald Trump e muitos outros conhecidos empreendedores tiveram que fracassar para aprender as lições que, em última análise, fizeram deles sucessos. Cada um deles tem um fracasso, mas nenhum foi derrotado.
Charles F. Kettering, que patenteou mais de 200 invenções, inclusive a ignição do automóvel, a vela de ignição, freon para ar-condicionado e a transmissão automática, disse: desde os 6 anos de idade até se formar na faculdade, a pessoa tem que fazer 3 ou 4 exames por ano. Se é reprovado em um deles, está fora. Mas o inventor está quase sempre fracassado. Ele tenta e falha 1000 vezes. Se tem sucesso uma vez, é vitorioso. Essas duas coisas são diametralmente opostas. Dizemos frequentemente que nosso maior trabalho é ensinar a um funcionário recém-contratado como falhar de modo inteligente. Temos que treiná-lo para experimentar muitas e muitas vezes e continuar tentando e falhando até aprender o que vai dar certo. Fracassos são só tentativas em um treino. Uma aula de 50 centavos sobre a persistência. Pouco depois de Darby ter recebido seu diploma na Universidade dos Golpes Duros, ele testemunhou algo que provou que não nem sempre significa não. Uma tarde, ele ajudava o tio a moer o trigo em um moinho antiquado. O tio operava uma grande fazenda, onde viviam vários agricultores arrendatários. A porta se abriu silenciosamente e uma criança pequena, filha de um colono, entrou e se posicionou perto da porta. Tio levantou a cabeça, viu a criança e resmungou para ela: o que você quer? A criança respondeu mansamente: minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela. Não vou mandar nada, respondeu o tio. Vai já para casa. Mas a menina não se moveu. O tio continuou trabalhando, sem notar que ela não havia ido embora. Quando levantou a cabeça de novo e a viu ali parada, ele disse: já falei para ir para casa, vá ou vai apanhar. Ela não se mexeu. O tio soltou o saco de grãos que estava prestes a despejar no moinho e começou a andar em direção à criança. Darby prendeu a respiração. Ele sabia que o tio tinha um temperamento explosivo. Quando o tio chegou ao local onde estava a criança, ela deu um rápido passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões: minha mãe vai ter esses 50 centavos. O tio parou, olhou para ela por um minuto, pôs a mão no bolso, pegou $0,5 e deu a ela. A criança pegou o dinheiro e recuou lentamente em direção à porta, sem desviar os olhos do homem que havia acabado de vencer. Assim que ela saiu, o tio sentou-se sobre uma caixa e olhou pela janela, para o espaço, por mais de 10 minutos. Estava pensando, admirado, na chicotada que havia acabado de levar. Darby também estava pensando. Aquela era a primeira vez em sua vida que ele tinha visto uma criança dominar deliberadamente um adulto. Como ela fez aquilo? O que aconteceu para fazer seu tio perder a ferocidade e ficar manso como um cordeiro? Que estranho poder a criança usou que fez dela senhora da situação. Essas perguntas passavam pela cabeça de Darby, mas ele só encontrou a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. Estranhamente, a história dessa experiência incomum me foi contada no velho moinho, no mesmo lugar onde o tio levou o golpe. Estávamos ali, no velho moinho mofado, e Darby repetiu a história, que concluiu com uma pergunta. O que acha disso? Que estranho poder aquela criança usou que dominou completamente meu tio? A resposta para essa pergunta será encontrada nos princípios descritos nesse livro. A resposta é plena e completa. Contém detalhes e instruções suficientes para você entender e aplicar a mesma força que a criança encontrou acidentalmente.
Mantenha a mente aberta e você vai saber exatamente que estranho poder ajudou aquela criança. Você pode vislumbrar o poder nesse capítulo ou ele pode aparecer na sua cabeça em algum capítulo mais adiante. Se você ficar alerta para a possibilidade, vai encontrar em algum lugar a ideia que vai acelerar seus poderes receptivos e colocar ao seu dispor esse mesmo poder irresistível. Ele pode chegar na forma de uma ideia única, ou pode vir como um plano completo ou um objetivo. Pode até fazer você voltar às experiências passadas de fracasso ou de derrota. E assim pode trazer à superfície alguma lição da qual você pode recuperar tudo que perdeu na derrota. Depois que expliquei a Darby o poder usado involuntariamente pela criança, ele refez mentalmente seus 30 anos de vendedor de seguros de vida. Quando reviu sua trajetória, ficou claro para ele que o sucesso era devido, em grande parte, à lição que havia aprendido com a criança. Darby assinalou: toda vez que um cliente potencial tentava me dispensar sem comprar o apólice, eu via aquela criança parada no velho moinho, os olhos brilhando desafiadores e dizia a mim mesmo: tenho que fazer essa venda. A maior parte de todas as vendas que fiz ocorreu depois que as pessoas disseram não. Ele também lembrou seu engano de ter parado apenas a 1 metro do ouro. Mas, disse ele, aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ela me ensinou a seguir em frente, por mais difícil que seja. E essa era uma lição que eu precisava aprender antes de ter sucesso em alguma coisa. As experiências de Darby foram comuns e simples, mas continham a resposta para o seu destino de vida. Na verdade, para ele as experiências foram tão importantes quanto a própria vida. E ele foi capaz de lucrar a partir dessas duas importantes experiências, porque as analisou e encontrou a lição que ensinava. Mas e se você não vir os eventos de sua vida como experiências de tão profunda importância? E quanto ao jovem que ainda não tem nem pequenos fracassos para analisar? Onde e como ele vai aprender a arte de transformar derrotas em degraus para a oportunidade? É exatamente por isso que esse livro foi escrito, para responder essas perguntas. Para transmitir minha resposta, construí 13 princípios. Esses princípios funcionam individualmente ou juntos como catalisadores. A resposta específica que você está procurando já pode estar na sua cabeça. Ler esses princípios pode ser o catalisador que vai fazer sua resposta surgir repentinamente como uma ideia, um plano ou um objetivo. Uma ideia sólida é tudo de que você precisa para alcançar o sucesso. Esses 13 princípios contêm os melhores e mais práticos meios e caminhos para criar ideias.